Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre observabilidade, precisamente sobre clusters, né, Kubernetes. Vamos falar da importância, o porquê de ter observabilidade no seu ambiente, e o principal, como implantar uma observabilidade no seu ambiente de cluster, seja ele em nuvem ou seja ele on-premises, né? Então, estou vendo aqui que o pessoal já está respondendo, 121 pessoas. Olha só, já temos a maioria DevOps, muitos Ops e ainda está para trás um pouco o pessoal de Dev. Por que, pessoal, que eu quis saber um pouco sobre vocês? Porque observabilidade ela não é restrita somente a uma área da empresa, tá? Observabilidade é uma obrigação de todo mundo que participa dos processos, seja no processo de captação do cliente, seja no processo de deployment da solução. Então, para conhecer um pouco de vocês. Então vamos lá. Bom, meu nome é Giovanni Batista, tá? Eu sou analista de infraestrutura na empresa For Linux. Trabalho como consultor nas áreas de monitoramento e também faço a instrução dos treinamentos de contínuo monitoring. Sou gamer, um pouco maker, player, tá até um asterisco ali entre parênteses, né? Porque você sabe, né? Jogador de futebol caro, infelizmente está no DM, né? Mas a gente vai voltar ainda, tá, pessoal? E sou um adorador de café. Quem TI aqui que não gosta de café, por favor, não me fale que eu não gostaria de conhecê-lo, tá bom? Porque é impossível uma pessoa não gostar de café e trabalhar com TI. Parece que é aquele óleo e água, eles não se misturam, né? E essa apresentação, pessoal, eu coloquei o QR Code aí, vocês podem estar escaneando, baixando essa apresentação para vocês. Tá? Ela é desenvolvida em Markdown e Marpit, é bem bacana. Eu sempre gosto de disponibilizar as apresentações que eu faço, justamente também como material aí para quem não tem o costume de criar apresentações ou criar documentação em Markdown, é bem bacana, tá? Posso prosseguir aí? Todo mundo já fez o scanner? Vamos lá. Toda palestra minha, todo bate-papo que a gente faz, eu gosto de trazer aqui para vocês uma frase, tá? Essa frase é do Peter Drucker, que é basicamente um austríaco considerado como o pai da administração e gestão moderna, né? E ele faz o seguinte: olha, o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. E isso é muito, muito importante quando se trata de observabilidade. Porque é muito fácil ouvir aquilo que te gritam, aquilo que te falam, mas o complicado é você antever aquilo que vão dizer ou prever aquele acontecimento. E aí onde entra o conceito de observabilidade, tá? Hoje, atualmente, né, nosso mercado ele está bem difuso nos conceitos de arquitetura, né? Nós temos empresas que trabalham de forma híbrida a questão da sua arquitetura, da sua infraestrutura. Tem empresas que estão ainda no processo totalmente on-premise e tem empresas que estão totalmente na nuvem. E a nuvem tornou-se então uma ferramenta, nós sabemos como DevOps, é essencial para a continuidade tanto do negócio da empresa quanto também da escalabilidade do seu ambiente. Então não tem como se falar nisso hoje. E isso traz a responsabilidade pelo simples motivo de que hoje tudo que se consome ele está online. Dificilmente hoje você vai ver algum consumo que temos diário que não utilize tecnologia, não utilize a forma online, desde televisão, rádio. Hoje a maioria dos rádios, principalmente as modulações são originadas através de sinais de equipamentos que concatenam links
enfim, tudo hoje é conectado. E você imagina o quão que é de prejuízo não termos previsibilidade do nosso negócio. E aí onde que vem a questão da observabilidade, né? Então, Giovanni, mas o que é observabilidade? Ele é uma ferramenta? Ele é um processo? É um funcionário que eu contrato para ele ficar me observando lá? É o chefe que está lá em cima falando assim, e aí, você está só na internet? Pô, o cara de TI não trabalha. Não. Observabilidade, na verdade, ela não tem um conceito fechado no nosso mundo de tecnologia, tá, pessoal? Mas, segundo Rudolf Kallmann, que é um matemático, ele fala o seguinte, dizemos que o sistema é observável se for possível determinar o estado inicial a partir da observação da saída conhecida. É completa se ocorre em todo intervalo de tempo. Em tecnologia, podemos trazer essa teoria dizendo que é o seguinte, olha, sabemos como o nosso ambiente está, como ele executa e qual é a saída dele. Então, essa análise do comportamento enquanto a execução do início, meio e fim é chamada de observabilidade. Lógico que se eu tiver essa observação desse meu processo de que isso, do que está ocorrendo, eu também vou obter informações de quando houver exceções, certo? Então podemos dizer que a observabilidade é isso: você saber o que você tem, como ele executa e o que se espera, certo? Então é aí onde que a gente começa a ter esse conceito de observabilidade. Mas observabilidade, Giovanni, é só conceito? É só eu sentar em frente ao meu computador, ver a minha pipeline sendo executada, saber o que está funcionando, ixi, deu problema? Não, não é isso. Observabilidade não é só conceito. Ela também tem necessidades para que ela seja implementada. Para se ter uma boa observabilidade, são necessários do que chamamos de 3 pilares importantes. Sem esses 3 pilares, não há observabilidade do seu ambiente. Como são logs, metric e tracing, ou seja, eu tenho saída do que está ocorrendo através dos logs, eu tenho mensurações através das minhas métricas e eu tenho rastreamento do que ocorre com a minha aplicação ou com o meu serviço, né? Dentro dessas necessidades, podemos destacar da seguinte questão: no mundo open source nós temos inúmeras ferramentas onde que a comunidade trabalha arduamente para nos fornecer diversas soluções. Eu destaco 3 ferramentas hoje que é mais implementada, mais utilizada para essa observabilidade, que é o Prometheus, que é o LK e que é o Grafana. O Prometheus ele entra no pilar das métricas, nas coletas dessas informações, dessas aplicações, desses serviços. O Grafana ele entra na questão de concatenação de todas essas informações e te dá a visibilidade para você conseguir ter um rastreamento, né, de forma visual mais holística, digamos assim. E nós temos a solução ELK. Essa que eu deixei por último porque ela não é totalmente, né, gratuita, né? Ela não é open source e então ela tem lá a sua versão. Mas a open source você também consegue fazer todos esses monitoramentos. E o LK ele traz para você o principal, que é o log, né? Ele também traz métricas e ele traz também tracing. Então o LK ela é uma stack. Por ser stack, ela é justamente o englobamento de várias soluções em uma só. Então ela consegue trazer para vocês. Aqui nós vamos falar um pouco mais sobre o Prometheus e sobre o Grafana. Por quê? Porque é mais voltado à parte do monitoramento de aplicações, principalmente o Kubernetes, que ele é uma aplicação, certo?
Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Então vamos lá. O Prometheus. O Prometheus ele é um software. Hoje ele está sendo mantido pela Cloud Native Foundation. Ele é baseado na linguagem Go. Tá? Ele tem em seu banco de dados um TSDB, que é um Time Series Database, que é um banco de dados baseado em tempos de coleta, né? Essa estrutura que vocês veem aqui, ó, ele possui da seguinte maneira. Primordialmente, para funcionar, ele só precisa de um HTTP Server, de um TSDB e de um Retrieval. Esse Retrieval aí, ele funciona em conjunto com o TSDB. Tá? O Prometheus utiliza o protocolo HTTP para a coleta de métricas. Essas coletas são chamadas de scraping. Então, ele vai lá, solicita aquelas métricas daquela aplicação e traz para si, organizando dentro do seu banco de dados. Ele também tem uma linguagem própria do banco de dados que chama PromQL ou PromQL, que essa linguagem é a linguagem utilizada para que se consulte as informações dentro do seu banco de dados. Onde que eu utilizo essa linguagem, Giovanni? Eu utilizo no meu HTTP Server, onde que eu tenho lá a minha página de web do Prometheus para poder gerenciar a verificação. E eu também utilizo como consulta lá do Grafana para me exibir aqueles dados que foram coletados. Ele trabalha com qualquer tipo de arquitetura. Giovanni, eu não trabalho com nuvem, eu trabalho só com Primes. E a minha virtualização, eu também não trabalho com containerização, é só máquina virtual. Eu consigo instalar o Prometheus? Sim, você consegue instalar o Prometheus em qualquer arquitetura. Mas Giovanni, eu não tenho espaço, cara. Eu preciso otimizar meu espaço. Em que eu posso instalar? Cara, você tem um Raspberry Pi? Então, você consegue utilizar e instalar o Prometheus no Raspberry Pi para poder utilizar isso. Lógico, né? Lógico. Guardadas as devidas proporções que o seu armazenamento também vai ser menor. Mas sim, você consegue, tá? Uma das características mais fantásticas que eu acho no Prometheus é a forma como ele trabalha para essas coletas de informações. Ele trabalha de duas maneiras. Utilizando ele dentro de um cluster Kubernetes, ele já tem a funcionalidade por default de Discovery Targets. Então, ou seja, configurado com o RBAC correto, ou se você não tiver nenhum tipo de restrição, ou criei uma Service Account bacana lá para o meu Prometheus que está utilizando, ele automaticamente descobre todos os targets que tem dentro daquele cluster e já adiciona para o monitoramento. Isso aí a gente vai ver também nos próximos passos. E a outra forma é quando eu tenho meus targets que não estão dentro do meu cluster. Aí eu trabalho ele de forma estática. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não? Vamos seguir então. Voltando aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Quando eu falei da questão do retrieval, a forma como ele faz os scrapings, que ele faz a coleta através do HTTP, ele faz o do modelo pool. Então ele vai lá no pool sobre o HTTP e solicita, né? Onde que ele solicita, Giovanni? Como que é esses targets? Pegando como comparação os ABICs eu tenho o protocolo principal, o SNMP, e ele também trabalha com os ABICs Agent, certo? Da mesma forma que o Prometheus tem a mesma lógica do conceito de monitoramento, no Prometheus eu tenho meus exporters e eu tenho as minhas bibliotecas clientes. É nisso que vai ser exposto as métricas para eu fazer a minha consulta. Nos APIs eu mando um comando no protocolo SNMP, ele retorna para mim aquelas informações. Já no Prometheus eu preciso acessar o protocolo HTTP, uma página web, e coletar essas informações. E aí onde que vem a instrumentação
para o monitoramento com Prometheus, né? Eu até coloquei aqui que eu costumo fazer essa analogia dessa forma. Eu tenho um método hard e eu tenho um método soft, né? Como assim, Giovanni? Método hard e método soft. A instrumentação, ela se dá, como falei anteriormente, por duas formas. Eu tenho os exporter e as bibliotecas de cliente. Se eu tenho uma aplicação, essa aplicação é uma aplicação web, mas essa minha aplicação web, eu não tenho um serviço rodando no meu servidor, então, ou seja, eu só tenho a página do web e nessa página a minha aplicação funciona toda ali. Então, como que eu vou coletar essas métricas? Oficialmente, o Prometheus já está homologado internamente nas linguagens Go, Java, Scala, Python, Ruby e Rust. Essas linguagens todas já possuem a biblioteca do Prometheus no seu próprio código. Então, ou seja, basta você habilitar e vai ser criado lá um /metrics, normalmente por padrão é assim, um /metrics, e você vai conseguir capturar essas informações. Mas onde que está esse método hard e o método soft, Giovanni? Porque é o seguinte, normalmente se você já tem uma aplicação rodando e você não habilitou essa biblioteca lá na codificação dela, você vai ter que codar novamente a sua aplicação, habilitando essa biblioteca lá dentro e só depois fazer o deploy novamente da sua aplicação. Dependendo da maturidade da equipe, é fácil fazer essa alteração quando o seu sistema já é escalável, quando o seu sistema já está bem versionado, é bem tranquilo de se fazer. Aí beleza, para equipe seria um método mais soft. Porém, no mercado, por experiência, eu te falo que todas as vezes que a gente fala sobre essa solução, a maioria do pessoal fala assim, putz, eu vou ter que codar novamente. Então, ou seja, acaba que se torna um método hard, um método que você tem que ir lá na mão e criar a biblioteca e implementar. Eu falei criar. Criar por quê? Porque outras linguagens, tá? Eles não possuem oficialmente uma biblioteca disponível. Porém, há comunidades que desenvolvem já essas bibliotecas para essas linguagens, como tem Bash, tem Delphi, se eu não me engano ainda tem Delphi, enfim, tem uma porção de... Deixa eu até pegar aqui. Uma porção de linguagens que tem o pessoal que já desenvolve. Por exemplo, tem para Lua para Nginx, Lua para Tarantul, tem .NET, C Sharp, tem Perl, PHP. Tudo isso já possuem bibliotecas já criadas por comunidades, tá? Que você pode implementar muito tranquilamente nas suas aplicações, tá? E agora tem a parte soft, que é a parte onde que eu não preciso codar a minha aplicação, porém, entretanto, todavia, essa parte software, que é a parte de exporters, eles são designados especificamente a sistemas que não possuem uma forma de introduzir essa biblioteca, tá? Vamos te dar um exemplo. O sistema operacional Linux. Como é que eu vou colocar essa biblioteca no sistema operacional Linux? Não tem como. Então, para isso, são desenvolvidos exporters, que são basicamente bibliotecas standalone, que conseguem fazer a captura daquelas informações, daquelas métricas, e ele mesmo já expõe num protocolo HTTP essas métricas para serem coletadas. Eu tenho exporter para banco de dados, que é outro sistema que é impossível de você realizar a introdução dessa biblioteca, né? Até porque os bancos de dados, se você pega o SQL Server, você tem uma empresa lá que não vai se preocupar com isso, né? Então, se você tem um MongoDB, eles não vão alterar o código para implementar uma lib dessa forma apenas para você fazer umas coletas de métricas. Então, dessa forma,
tanto o próprio Prometheus desenvolveu já alguns exporters oficiais, quanto a comunidade desenvolve também exporters para esse fim. Eu tenho exporters, por exemplo, para Fortinet, né? Eu tenho não só o Fortinet como o FortiGate, mas o FortiAP, se não me engano, FortiAccess, né? Que é o controlador. Então eu tenho já exporters oficiais da comunidade e oficiais da própria Prometheus para isso, tá? É onde que entra essa terceira parte. Ah, Giovanni, mas eu tenho um sistema aqui que, bicho, não tem, cara. É um sistema legado da empresa aqui. Eu não achei como que eu vou fazer para eu coletar essas métricas. Eu não consigo colocar uma biblioteca nele e eu preciso coletar. Bom, você mesmo pode escrever seu exporter, né? Na própria documentação do Prometheus, ela possui lá um step by step, um how-to lá, do que você tem que respeitar, do quais as bibliotecas Go que você vai utilizar para poder escrever o seu próprio exporter. E se alguns de vocês escreveram um exporter dessa forma, por favor, compartilhe com a gente. Com certeza será muito bem-vindo. Certo? Então o Prometheus ele trabalha no monitoramento basicamente somente sobre HTTP e utilizando exposições de métricas ou via aplicação direta ou via exporter, né? E o Grafana vem para fechar, que eu costumo dizer, com chave de ouro a exposição dessas métricas, né? Porque de nada adianta eu colocar lá um exporter, eu quero monitorar minha aplicação web e eu quero saber se o redirecionamento da página X para a página Y está funcionando, né? Não, está funcionando, mas ela está caindo em algum momento. Enfim, se eu lá no Prometheus, depois eu vou mostrar para vocês como esses dados chegam dentro da aplicação. É impossível de você ficar a todo momento lá consultando. E aí onde que vem o Grafana para a gente criar dashboards intuitivos, dashboards que nos auxiliam nessa visualização e traz de maneira visual aquelas informações onde que a gente coleta via texto, né? Muitos de vocês creio que já conhecem essa ferramenta Grafana e alguns de vocês também já conhecem o Prometheus. Quem conhece uma dessas duas ferramentas já coloca aí no chat também para a gente saber se vocês já trabalharam com elas, se trabalham ainda. Muito bom. O Alessio já conhece. Show, show, show. Então, pessoal, eu preparei um laboratório para mostrar para vocês. Foi ontem conversando com o Emerson, né? Ele teve uma palestra mais cedo, onde que ele fez um deploy, a criação de um cluster na GCP. E parece que a minha palestra acabou vai complementar a palestra dele. E não foi nada combinado, foi algo bem bacana. Então o que a gente vai fazer, tá? É basicamente isso. Labs de Prometheus, Grafana Lock, é muito bacana o Grafana Lock também. A solução do Grafana Cloud com lock, com a exposição de métricas, tem as questões do data search do Grafana, que ele já permite a conexão com vários tipos de banco de dados, TSDB, MySQL diretamente. Então é bem bacana, tá? Então é o seguinte, deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui da Google? Tá bacana, Não? Tá não? Então peraí. Só um minutinho. Acho que eu compartilhei só. Deixa eu compartilhar o monitor. Agora veja se estão vendo. Agora sim, show de bola. Então, no meu laboratório, esse cluster foi criado de maneira standard, tá? Até tentei fazer a criação da maneira do autopiloto que o Emerson mostrou mais cedo para vocês. Porém, essa criação
do cluster da maneira do autopiloto, tem um pequeno problema que eu ainda não consegui resolver, foi a questão das permissões do RBAC quanto aos nodes. Isso vai influenciar diretamente no monitoramento do Prometheus através do exporter, tá? Mais tarde a gente vai chegar lá, certo? Então o meu cluster aqui foi criado de maneira bem básica mesmo, apenas para poder a gente brincar um pouquinho aqui e tentar entender o que cada informação vai nos ajudar, e como o próprio Emerson disse, muitas das cloud providers, elas já possuem o seu monitoramento, né? Já possui a sua observabilidade ali. A AWS tem o CloudWatch, a GCP tem essa questão de observabilidade, integrações de aplicativo. Mas como o Emerson falou, é tudo a questão de integrações pagas, né? Só um minutinho, pessoal. Então tudo pago. Então a nossa ideia aqui é não gastar dinheiro com monitoramento e sim utilizar o que o mercado open source tem disponível, né? Então é o seguinte, vamos pegar aqui o meu terminal, vou mostrar para vocês aqui. É o seguinte, estão vendo o meu terminal? Tudo certo? Muito bom, muito bom. Então, aqui eu tenho algumas questões, né, para se realizar esse deployment. Primeiro, nós vamos estar utilizando o Prometheus. Nesse caso aqui, pessoal, eu gosto de estar utilizando manifestos ao invés do Helm, porque eu acho que o manifest me dá um maior controle e gerenciamento daquilo que eu estou fazendo, né? Se quer fazer algo rápido ali para poder fazer como teste, como laboratório, o Helm é uma boa saída. Mas se tratando de produção, se tratando de colocar em prática, eu prefiro o versionamento dos códigos, o versionamento dos manifestos para o melhor gerenciamento. Utilizaremos também o Grafana, utilizaremos aqui 2 exporters, tá? Esses exporters, um vai pegar as informações da aplicação Kubernetes, tá? E o outro exporter vai pegar as informações físicas dos nós, né? Quando se cria um cluster, o cluster vai alocando nós são as máquinas físicas. Dentro dessas máquinas físicas, elas vão possuir lá cada uma as configurações de memória, de armazenamento, de CPU. Quando se não utiliza um armazenamento externo, por exemplo, na AWS, você faz um EFS lá. Caso não, você vai utilizar o que cria no cluster lá de disponibilidade. Vamos conhecer então aqui, pessoal, um pouco sobre cada sistema desse aqui, tá? Do que foi desenvolvido aqui. No Prometheus, nós temos aqui alguns arquivos totalmente separados. Novamente, é algo que eu gosto de fazer. Eu acho que dessa forma é mais trabalhoso, mas eu acho que a gerência e o versionamento dos arquivos ficam muito mais fáceis, até porque uma das premissas, né, do DevOps é o compartilhamento. Então eu entendo que quanto mais fácil, mais claro a informação melhor ela é entendida. Então eu parto por essa lógica de pensamento. Aqui nós vamos ter, primeiramente, deixa eu abrir aqui no Visual Studio, que aí fica melhor de vocês verem. A letra tá pequena, a letra tá legal para vocês identificarem. Tá tudo certo. Deixa eu aumentar aqui um pouco. E assim, ficou bom, pessoal?
Maravilha, então. Aqui, então, esse aqui manifesto é um manifesto do deployment, tá? Então, esse aqui é que vai criar os nossos pods, é que vai criar o nosso deploy dentro do Kubernetes. Eu não vou entrar na questão da criação do cluster, porque vocês vão ser obrigados a rever a palestra do Emerson, tá? Ficou ótima, a palestra muito top. Então, vamos lá. Aqui as declarações do tipo do kite que vai ser utilizado, qual que é a versão da API, que vai ser a API de aplicações, apenas metadados de identificação, tá? Quantas réplicas que eu vou solicitar, nesse caso é apenas uma. Já adiantando, nós não vamos utilizar persistent volume, tá? Porque esse aqui é um ambiente apenas para exibição, um ambiente de teste, então nós não vamos utilizar volumes persistentes, nós vamos utilizar os volumes apenas do config map. Então o template também, novamente, para a gente estar identificando o Prometheus, e aqui onde que começa algumas identificações. A imagem eu estou pegando a latest, né? A gente não define aqui qual que é o tipo da tag da release, eu estou pegando a latest. Os argumentos aqui é onde que eu vou somente informar a aplicação, onde que está o arquivo de configuração do Prometheus e qual é a pasta que vai ser armazenado o TSDB dele, tá? A porta que será utilizada do container, nesse caso aqui, ó, pessoal, eu costumo utilizar a 9090, que é a padrão do Prometheus, e caso seja necessário alterar por alguma questão de segurança, a gente faz lá no service, tá? Os volumes que eu vou montar, nesse caso eu vou estar montando somente, como eu falei, a questão da config map, e aqui embaixo quais que são os volumes a serem montados. Note que Prometheus config volume, eu vou estar passando a config map do Prometheus server conf, que eu até coloquei aqui, que é o prometheus.yaml. Esse arquivo, pessoal, é o arquivo necessário para o funcionamento da aplicação, tá? Vou estar passando também dois arquivos de regras, tá? Eu coloquei esses arquivos de regras, apesar de não instalar o Alert Manager aqui, mas é mais para poder estar mostrando para vocês lá na interface do Prometheus essas regras lá disponíveis, tá? Então esse arquivo de deployment ele vai realizar somente o deployment da aplicação, certo? O outro, mas não menos importante, vamos abrir aqui, que é o config map. Esse rapazinho aqui é o responsável pela criação do arquivo prometheus.yaml. Toda aplicação do Prometheus ela trabalha com os arquivos no formato YAML. Então, ou seja, o formato YAML é chave e valor. E pessoal, quem não está acostumado a trabalhar com YAML, e até quem está acostumado a trabalhar com YAML sabe que indentação é a chave para esse tipo de arquivo. Então, muita atenção, respeitando sempre a questão dos dois espaços para indentação. O arquivo do Prometheus YAML, ele tem a primeira chave, que é a chave global. Essa chave global, ela define o tempo de execução das scrap. Então, ou seja, o tempo que o Prometheus vai levar para poder ir lá no target, consultar a métrica e voltar. Giovanni, eu só habilito essa função aqui? Não. Eu posso fazer essas alterações de acordo com o meu exporter. Por exemplo, tem um exporter de banco de dados. Eu tenho um banco de dados que eu configuro que ele não pode aceitar, por questões de segurança, mais de 1000 requisições por minuto. Então, ou seja, eu vou ter que calcular que aquele meu usuário não vai poder fazer aquela quantidade de requisição. E se eu colocar de 5 em 5 segundos, ele vai ultrapassar fácil um número de requisições. Então, eu aumento, eu coloco, sei lá, eu coloco, não por minuto, mas por hora, mais de 1000 por hora. Então, eu coloco a cada 15 minutos, vai lá, faz a consulta e volta, ou a cada 30 minutos. Eu posso designar isso de acordo com cada exporter, com cada target que eu configurar. Mas, por via de regra, se eu tenho um padrão e não tem as exceções,
eu configuro esses tempos aqui na variável global, certo? Rule Files também é uma variável que identifica quais os arquivos de regras. Os Prometheus trabalha com um padrão para identificar esse ponto rules. Então tudo que tiver ponto rules, eu falo para ele, olha, considera, tá? Dessa forma aqui, quando a gente trabalha com um ambiente grande, com muitos exporters, normalmente a gente não fala para ele considerar tudo que for ponto rules. Porque, por exemplo, essas rules do K8S, se eu não me engano, eu tenho 25 regras. Então, assim, é meio grandinho o arquivo. Então, novamente, puxando o que eu falei lá atrás, a questão do versionamento, tá? O versionamento fica muito mais fácil. Então, a gente trabalha os arquivos também de regras de forma separada. Aqui é do Alert Manager, tá? Configuração da integração com o Alert Manager. Nesse caso aqui, o Alert Manager rodará dentro do próprio cluster em que ele está, tá? E aqui onde que começa as minhas designações de targets, tá? Nesse ponto aqui, ó, Node Exporter, eu utilizo, lembra que eu te falei da questão da Discovery, que o Prometheus já possui a funcionalidade de Discovery Targets dentro do próprio cluster, e aqui eu estou fazendo isso. Olha, eu falo para ele ir lá na variável Kubernetes SD configs, tá? A regra de endpoint, e procurar nos endpoints tudo que tiver o regex Node Exporter. Então, o que tiver, você adiciona para mim como target. Então, esse aqui, ó, é o exporter do Node, onde que eu vou consultar os nós do cluster, e ele já está, se eu tiver lá, sei lá, né, o cluster vai precisar provisionar mais 2 nós, né? E eu vou ter que adicionar, Giovanni? Não. Isso aqui já vai pegar e já vai adicionar ele como um target. Não importa quantos nós que você adiciona no cluster, ele sempre automaticamente vai adicionar e já vai começar a monitorar aquele nó. E aqui as configurações de métricas do próprio cluster, utilizando API Server do próprio cluster. Aqui onde que entra, pessoal, a que eu falei da questão do Autopilot que não deu certo. Como no Autopilot o GKE utiliza uma criptografia e chave que somente ele possui acesso ao namespace kubesystem, o Prometheus não consegue fazer essas consultas. É algo que eu estarei trabalhando, já está ali na minha task ali de teste, para ver se eu consigo importar essa chave ou de alguma forma de trabalhar com o Autopilot. Aqui então eu vou pegar as regex de default, Kubernetes e HTTPS, tá? Ele também pega as informações de pod. Olha, os source labels, ele sempre pega o pod annotation, o scrape, o path, o IO port. Esse aqui é a receita de bolo do Discovery, tá? E pessoal, essas documentações tudo vocês conseguem na documentação do próprio Prometheus. É uma documentação formidável, formidável mesmo. Eu considero a documentação do Kubernetes também muito boa, e do Prometheus segue a mesma premissa ali de qualidade, tá? Aqui onde entra o nosso Kubestate Metrics, né, que é o exportador que eu falei para vocês da própria aplicação Kubernetes. Nós temos aqui as informações da aplicação, da biblioteca Kubernetes, e aqui nós temos o exporter da aplicação fora do Kubernetes, né? Informações de endpoint, informações de nodes, para que nodes que determinada carga de trabalho está indo, se um node, se foi preciso startar um novo node, então eu já tenho essas informações também pelo meu monitoramento. O node X foi desativado porque não foi mais necessário, então eu também tenho essas informações por aqui. E o Kubernetes Kadvisor, que ele também já carrega esse Kadvisor, ele vai pegar as informações dos containers
de dentro dos pods. Você sabe que a menor unidade gerenciável de um Kubernetes é um pod. Então, ou seja, tudo que está abaixo dele, você, através da interface de gerenciamento do Kubernetes, você não consegue visualizar. Então, é por isso também que a gente tem esse exporter para estar mostrando isso. Tá? Então, esse aqui é nosso config map. Como forma da gente acessar, eu acabei criando um ingress aqui, tá? Só para poder tá acessível externamente. O ingress é do tipo Nginx. É bem tranquilo também. O Nginx foi instalado via Helm. E deixa eu mostrar aqui para vocês a questão do cluster role. Aqui é onde que eu falo da permissão do RBAC para que o Prometheus consiga ter todos os acessos daquela do Node, do Pod, do Advisor. Então aqui eu necessariamente preciso da criação de uma cluster role e também de uma role binding, solicitando os comandos de getlist e watch na barra metrics. Certo, pessoal? Então vamos ver isso aqui tudo funcionando. Perguntinha importante para vocês. Alguma dúvida até aqui? Não? Show de bola. Então vamos aqui mostrar para vocês ele funcionando bonitinho. Deixa eu tirar daqui. Então primeiro para vocês apresentando a tela. Então, pessoal, esse aqui é a interface web do Prometheus, tá? Tem um pequeno problema na questão de segurança em vocês exporem, não faça como eu estou fazendo, como esse laboratório vai ser desativado logo após essa palestra, não há problemas, mas ele não é uma aplicação que por default vem autenticação na web, então muito cuidado. Tem já algumas features que você pode habilitar e essa feature permite você solicitar uma autenticação, mas isso aí é algo de customização dentro do Prometheus. Então, por default, ele não tem autenticação, certo? Primeira informação que nós temos aqui na aba de status é a saúde do seu servidor, o que ele tem de disponível. Alert Managers, você pode cadastrar quantos serviços de alertas você necessitar. Eu creio que até hoje de teste eu consegui chegar a 10. Então, qual que é a necessidade disso, Giovanni? Quando você tem várias designações de envio de alertas. Eu quero fazer que esse servidor tome conta somente das questões de envio para o Microsoft Teams. Não, eu só quero que isso aqui só envie para o Telegram. Isso aqui vai... Enfim, você pode trabalhar dessa forma, ou você pode trabalhar tudo dentro de um servidor. É modular, vai de acordo com aquilo que você achar melhor para a sua infraestrutura. O status do seu banco de dados, né? Número de séries que ele está tendo, o tempo que está sendo coletado, a última coleta que ele fez, os nomes com valores de utilizado. Então, um underline name, underline tem 1188 valores com esses nomes. Tudo aquilo que ele coleta, ele faz um top 10 aqui do banco de dados para vocês. Outra parte muito importante é aqui, em targets. Aqui vem o resumo de tudo aquilo que foi mostrado anteriormente.
Vocês lembram que na parte do Nodes, a gente só colocou para ele fazer uma busca no Node e fazer um regex no Node-Exporter? Então eu só fiz um target e ele me trouxe já os 3 nós do meu cluster. Novamente, do CADvisor, ele também traz de cada nó a quantidade que eu tenho de informações. A parte de pod, em cada nó também, ele vai me trazer aqui a informação do pod name, se a gente vai estar vendo lá no Grafana, tá? Então, isso aqui é o resumo de tudo aquilo que a gente configurou como target. Tem a parte de Service Discovery, ele fala aqui o que foi descoberto em cada item que foi utilizado. Por exemplo, o Service, olha aqui, em Service Endpoint, que é o que se utiliza lá no Node Exporter, ele vai lá no Service, lá no Endpoint, verifica o que tem e traz pra gente. Olha aqui, esse aqui mesmo, ó, do Grafana. Então ele já traz aqui o pod controller, qual que é o kind que está sendo utilizado aqui, nesse caso está um replica set. Ele traz aqui o container, qual que é a imagem que está no container. Então isso aqui tudo é feito de forma automática no Service Discovery do Prometheus. Eu só falo para ele, olha, eu preciso que você descubra para mim e eu preciso que você filtre isso para ser descoberto. Pronto, ele vai descobrir tudo para você. Em API Server, da mesma forma, todos os recursos de API, ele traz tudo aqui para nós de forma automática. Isso aí é algo muito, muito, muito bacana quando você tem ambientes com cluster. Por exemplo, já teve caso que a gente monitorar um cluster que tinha simplesmente 36 deployments num cluster, um cluster apenas. De 16 que a gente fez o projeto, em um deles tinha 36 deployments de aplicação. Então cada deployment tinha no mínimo 3 pods. Então pra vocês terem uma ideia de quão trabalhoso seria se eu tivesse que colocar isso manualmente, target por target, para ser monitorado. A parte de alertas, lembra daquilo que eu falei dos 2 arquivos? Quando se trabalha identificado, ele já mesmo traz para você, olha, Kube State Metrics Rules, ele já traz todas as regras para serem utilizadas. Ele está inativo porque eu não tenho um Alert Manager configurado. Se eu tivesse, inclusive eu já tenho 6. A Context Switching, ó. Então tudo aqui é regras de alerta. Se eu não quebro essas regras por arquivo, Giovanni, o que iria acontecer? Eu teria aqui um arquivo com tudo isso aqui. Aí eu teria que sair descendo, procurando o que cada um faz. Porque esse aqui ainda você tem essa identificação. Ó, Kubernetes, beleza, então essas aqui são as regras de Kubernetes. Mas esse aqui, host, onde que eu vou relacionar isso aqui como sendo do Node Exporter? Vocês entenderam? Então, mais uma vez, informações claras e entendimento correto. Certo? E as métricas. Como que elas veem essas métricas? Aqui em Grafo, assim que a gente, a página inicial, aqui é onde que eu consigo fazer a consulta das métricas, tá? Vou fazer uma consulta aqui. Eu tenho a colinha, certo? Que eu posso verificar qual que é a métrica que eu quero pegar. Olha, tem um tantinho bom aqui. Mas, caso vocês saibam, então, Kube Node Info. Dessa forma eu vou executar e ele vai trazer todas as informações da quantidade de nós que eu tenho e qual que é o status desses nós. Se veio um, que eu acho que vocês teriam dificuldade para identificar isso, 0 e 1 é muito difícil, a gente quase não trabalha com isso, né? Então 1 é ok, está de pé, e 0 estaria down. Mas informações importantes nessa consulta, dessa query aqui, eu tenho qual que é a instância que está sendo utilizada, né? O IP
do meu pod, desculpa, do meu node. Eu tenho aqui também qual que é a imagem que está sendo utilizada no meu node e a informação do node. Então aqui eu tenho essas informações. Mas Giovanni, eu preciso saber dessas informações? Não. Isso aqui fica a cargo de quem vai aplicar a observabilidade no seu ambiente, certo? E aonde que eu posso visualizar isso de maneira bem bonitinha? Vamos lá. Vamos acessar então o nosso Grafana. Eu já deixei aqui para vocês, pessoal, um ambiente pronto, porque o deployment desse ambiente ele levaria um certo tempo para a gente ir configurando um por um. Mas eu vou mostrar o deployment do Grafana aqui de maneira que ele tá totalmente versionado o manifest, tanto o data source quanto as dashboards, ele sobe de forma tudo automática através do config map. Então se eu precisar matar o pod, eu mato o pod, tudo sobe de maneira como estava. Isso mesmo sem, lógico, não levando em consideração a questão dos persistent volume, né? Os persistent volume também vem para oferecer essa segurança de que se um pod morrer você não perde seus dados, mas nesse nosso caso aqui, que o Grafana está apenas para a exibição dos dados que estão armazenados no Prometheus, mesmo se eu tivesse persistent volumes, eu não precisaria deles, porque ele só iria fazer a consulta. Então aqui, ó, nesse dashboard aqui, ó, eu tenho as informações gerais, tá? Eu tenho informações aqui de requisição do cluster por pod. Eu tenho as requisições de CPU, requisições de memória, capacidade de CPU, do quanto de CPU está alocado, qual que é a capacidade dele, qual que é o request, qual que é a limitação. Por exemplo, pegar essa aqui de memória. Então eu tenho aqui, ó, a capacidade. Eu tenho de capacidade 4.91 GB, né? Está alocado 3.34. Desses 3.34, apenas 1.62 GB está sendo requisitado. E eu tenho uma limitação de 2.94 para que meu cluster não pare. Então, ou seja, eu tenho todas essas informações aqui disponíveis. Da mesma forma, eu tenho dos nodes. Aqui eu tenho uma visão geral dos nodes, quantos nodes que eu tenho no meu cluster. Se eu tenho nodes indisponíveis, como se diz, né? Eu ouço muitos clientes dizer: não, eu quero ver se está verde ou se está vermelho, Giovanni. Não, então tá verde, tá beleza, tá bacana. A gente coloca aqui porque nem sempre a visualização dos dashboards é feita exclusivamente pela área de negócio, né? Normalmente a gente tem um NOC, ou quando não tem um NOC, é o pessoal da TI mesmo. Tem ali essa leitura mais técnica. Então a gente costuma fazer das duas formas. Quantos nós estão com status de não prontos? Nesse caso tem no data porque não tem nenhum mesmo. Você pode utilizar aqui, quando receber no data, você pode fazer a conversão para colocar assim 100 pods, tá? Esse também permite os números aqui, um gráfico de alteração quando você tem um ambiente muito mutável, um cluster muito mutável. Então se ele escala muito os nós e desce muito os nós, esse aqui é um indicativo do que está ocorrendo. Então se naquela data, naquela hora ele teve que subir um novo nó e depois logo após ele teve que descer esse número de nó, opa, então esse aqui eu tenho que estar dando uma olhada, esse aqui foi horário de pico ou não foi horário de pico. Então o que está acontecendo para o meu cluster ter escalado mais um nó, sendo que a carga de trabalho não foi exigida. Então esse gráfico aqui também exibe isso. E outras informações, quantidade de deployment, o valor por cada deployment, inclusive ó, tem um Grafana, teve um deployment, Kubestate Metrics que a gente fez, e os demais aqui são informações são deployments do próprio cluster, né? Eu também tenho informações de réplicas,
total de réplicas, réplicas atualizadas e réplicas disponíveis. A gente não tem nem Stateful Set, a gente não está utilizando réplicas nele. Quantidade de pods, essas informações aqui de pods é muito bacana, pessoal. Principalmente quando se utiliza muito aplicações web rodando dentro do cluster Kubernetes. Então, muitas das vezes são criados novos pods de acordo com a demanda, e isso aqui é muito bacana para vocês saberem se um novo pod foi executado ou se ele teve o seu status criado, porque se houve falha ou se o pod anterior está como pending e não conseguiu executar a criação desse pod. Então é muito bacana também informações que aqueles exporters que a gente configurou também traz para nós. Questões, lembra que eu falei para vocês do Cadvisor? Então, tá aqui, ó. Quantidade de containers que eu estou rodando dentro do meu cluster, containers que estão com status de waiting, de terminado. Olha aqui, ó, restart nos últimos 30 minutos. Se eu vim cá e pedir para ver, nós vamos ter um caso aqui, ó, que ele restartou. Esse aqui eu fiz antes da apresentação, justamente para poder gerar essa alteração nesse gráfico. Eu tenho as informações da média, tá, de core por container, de requisição de core por container, e também eu tenho a quantidade de memória requisitada por container. Normalmente esse aqui é a média, então tem container que pega mais, tem container que pega de menos. Então isso aqui é como média, tá bom? Nós não estamos utilizando neste momento HPA, também nem jobs e muito menos PVC, mas são informações que é possíveis de fazerem a coleta utilizando esses exporters. Giovanni, como que eu faço para poder fazer a coleta, então, por exemplo, de um load balancer? Eu tenho também exporter exclusivo para Nginx. Se você utiliza o Nginx como seu load balancer, que é o nosso caso aqui, nosso Nginx aqui, aqui, ó, nesse caso a gente está utilizando o Ingress Controller, um Nginx como load balancer. Eu poderia muito bem instalar um Nginx exporter aqui e eu teria essas informações aqui dentro do nosso sistema de monitoramento. Tem um adendo que o Prometheus não consegue realizar a coleta de serviços dessas cloud providers. Por exemplo, na AWS, Giovanni, eu preciso coletar as informações dos meus RDS. Do RDS em si você não consegue, a não ser que você habilite aquelas questões do CloudWatch. E aí sim, do CloudWatch você consegue trazer essas informações tanto para o Prometheus quanto para o Grafana diretamente, tá? Mas do RDS em si você não vai conseguir através do Prometheus. Por baixo dos panos, como se diz, você consegue sim monitorar as instâncias lá dentro. Se você tem uma instância de MySQL, você vai conseguir monitorar através do export tranquilamente do MySQL. Se eu tiver um Postgres dentro do meu RDS, eu também consigo realizar esse monitoramento. Porém, monitoramento de serviços exclusivos das cloud providers, isso aí ainda, né, é algo que a própria provedora bloqueia o acesso. Por quê? Porque ele tem que, né, vender como serviço também. Certo, pessoal? Ô Daniel, como que tá meu tempo aí, cara? Eu não sei como é que tá meu tempo. Fala, Giovanni. Cara, a gente tem 9 minutos Uhum. já contando o Kahoot. Se você tiver mais alguma coisa para passar, é o Não, momento. no momento é só isso aí mesmo. Estou disponível aí para o pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem ficar à vontade, tá?
As minhas redes sociais são essas aí. Eu espero vocês. Se precisarem de alguma coisa para tirar dúvida, ajuda, pode contar comigo aí, tá? Tô sempre disponível. Pode me contactar em qualquer uma dessas aí. E até para poder, né, passar conhecimento e aprender um pouco também com vocês.